Olá, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Giovânia. Eu tenho um canal no Instagram, Facebook e YouTube. Eu tenho um grande objetivo. Meu objetivo é pregar a palavra de Deus, tá? Vocês têm visto aí alguns vídeos eu dublando, gente. Talvez vocês não saibam, mas eu sou muito desafinada para cantar. Eu tenho dificuldade para decorar louvor. Eu estou dublando esses louvores aí, mas a pesca está aí bem na minha frente, tá? Mas por que eu faço isso? Mesmo sem saber cantar, desafinada, eu tenho procurado várias formas de pregar o evangelho, porque esse é o meu objetivo, essa é a minha meta, porque Jesus falou, ir de pregar o evangelho. E hoje eu estou fazendo um vídeo diferente aqui com vocês. Eu tenho aqui uns temas aqui nas minhas mãos, um bloco de estudo, que tem alguns temas que eu queria passar para vocês. Hoje mesmo, vou fazer outros dias também. Hoje mesmo nós estamos com um tema aqui para falar sobre a Bíblia. Por exemplo, quando nós vamos construir uma casa, primeiramente a gente não coloca logo os blocos, né? Primeiramente tem o alicerce, né? A alvenaria, para que toda a estrutura da casa possa permanecer. Assim é a palavra de Deus também. Para nós conhecermos qualquer outro assunto religioso da Bíblia, primeiramente a gente tem o que? Que estudar a Bíblia para saber o que a Bíblia fala. Então, aqui nesse bloco de estudo, tem algumas perguntas. Seria melhor se eu tivesse com um aluno aqui, né? Mas nem todo mundo gosta de ser gravado. E eu estou aqui à disposição, você que está vendo aqui esse vídeo, que você mora perto aqui de mim, se você quiser um estudo aqui no bairro ou bairro próximo, só é entrar em contato comigo, tá bom? Ou seja, entrar em contato com os irmãos da igreja, por exemplo, tem alguns bairros que tem igrejas ali, os irmãos podem levar a palavra de Deus e essa é a minha missão, tá bom? Então, hoje nós iremos falar sobre a palavra de Deus, né? O livro sagrado do Senhor. E a primeira pergunta diz assim: que promessa Deus tem para aqueles que estudam a Bíblia? Deus tem uma promessa. Vamos ver que promessa é. No livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz assim, olha: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A Bíblia diz que feliz é aquele que lê, que ouve a palavra de Deus e o mais importante é quem pratica, porque o tempo se aproxima. Então essa é a mensagem da palavra de Deus. Ouvir, não coloque desculpa se você não sabe ler, mas você ouve, tá bom? E se você lê, você enxerga, leia, porque você vai ser bem beneficiada. E também no Evangelho de João 5,39 diz que a palavra de Deus, ela testifica de Jesus Cristo, que dá o quê? A vida eterna. Quando você estuda a palavra de Deus, você está, sabe o quê? Tendo conhecimento para adquirir a vida eterna, tá bem? A outra pergunta é aqui: quem guiou os profetas a escreverem a Bíblia? Então, a palavra de Deus, quando veio até nós, ela não veio assim de qualquer jeito, não. Aqui a Bíblia fala sobre como foi que chegou a palavra de Deus. Vamos ver aqui em 2 Pedro, tá? 2 Pedro, capítulo 1:21, vai falar quem foi que inspirou a palavra de Deus, tá bom? Olha só o que diz aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 1:21, diz assim, ó. 1:21. Deixa eu ver, diz assim, ó: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela foi o quê? Ela foi inspirada. Não foi um homem qualquer um que escreveu, não. Ou seja, foram homens pecadores igualmente eu e você, mas foram homens que tinham uma vida de santificação. Essa semana eu estava estudando, eu estava assistindo um filme, né, de Jesus, né, uma temporada que tem de um filme de Jesus, e uma coisa que me chamou a atenção: cada milagre que Jesus fazia, o discípulo pegava lá da bolsa dele um caderninho e ia escrevendo. E assim era assim, dessa forma. Então, eles escreviam. E quando foi para chegar até a nós a Bíblia, então Deus usou o quê? Pessoas
inspirada naquele momento que aqueles homens como Pedro, Tiago, João, Isaías, Moisés, homens pecadores que teve uma vida de pecado, mas se arrependeram, se regeneraram e passaram a fazer a vontade de Deus. Eles, no momento que Deus pediu para ele escrever a Bíblia, ele nesse momento foi o Espírito Santo de Deus que inspirou ele, entendeu? Então, a palavra de Deus que está aqui, olha, a palavra de Deus está nas minhas mãos, é um livro digno de confiança. A outra passagem da Bíblia. Que propósito da Bíblia Jesus e o apóstolo Paulo consideram inspirada? Desculpe, irmão. Que porções da Bíblia Jesus e o apóstolo Paulo consideram inspirada? Segundo Timóteo, tem várias referências, mas vamos ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 a 17, aqui vai falar, porque assim, ó, existem pessoas que dizem que a Bíblia é só para a gente obedecer só o Novo Testamento, que o Velho não. Mas sabe o que a palavra de Deus diz aqui? Em 2 Timóteo 3,16, diz assim, ó. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redigir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda obra. Então, quando uma pessoa chegar para você e dizer que só é o Novo Testamento que é para se obedecer, não. Lá em 2 Timóteo 3,16 diz que toda escritura ela é inspirada por Deus. Ela é útil, ela tem sua utilidade. Ela é útil para corrigir, para educar, entendeu? Ela é útil para educar a pessoa na justiça. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. É a palavra do Senhor que saiu da boca do Senhor. Então é uma palavra digna de confiança. Agora vamos ver aqui a outra pergunta aqui. Vamos ver aqui. No livro de Mateus, João, vamos para João. Não vamos conferir todas as passagens, porque o vídeo vai ficar muito longo e a gente vai pegar só as partes assim, sabe? Mais importante aqui, todas são, né, gente? Mas vamos pegar que é mais claro para dar para você entender. A pergunta é, por que muitas pessoas vivem no erro? Por que é que tem muitas pessoas que vivem no erro, mesmo estudando a Bíblia? Você sabia que na palavra de Deus existem ensinamentos que até mesmo pessoas que são religiosos, pessoas que estão na sua fidelidade com Deus, mas muitas vezes ela está no erro? Você sabia disso? Por quê? Porque muitas vezes tem pessoas que vai à igreja, não leva a Bíblia. Muitas vezes quando vai à igreja, não abre a Bíblia. Porque se eu ir na minha igreja que é a expressão, né? Se eu vou na igreja e o pastor ou o irmão responsável está pregando algo lá e que eu achar que está errado, eu posso chegar e dizer assim, ei, irmão, posso dar uma palavra? Pode. Olha só, eu tô achando que isso aí que você tá falando não tá correto, entendeu? Ou seja, a gente não vai até mesmo interromper no momento do culto, mas no momento de uma classe bíblica, aí você tem o direito de fazer isso. Se no momento do culto a pessoa tá pregando algo ali, mas você viu em casa, ao ler sua Bíblia, você viu que tá errado, e quando acabou a pregação, você chama aquele irmão e diz assim, irmão, olha só, isso aqui não tá certo não, entendeu? Então, quem é que faz isso? Só quem tem o costume de estudar a Bíblia. Olha só que João 8,32 diz assim, irmãos, ó. João 8,32 é um verso bastante conhecido que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando eu passo a conhecer a palavra de Deus, que é a verdade, ela vai me libertar. Você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu não era cristã, eu era muito supersticiosa. Eu mesmo, quando meus filhos eram pequenos, principalmente a mais velha, que é Jéssica, era muito bonitinha quando eu saía com ela. Eu acreditava muito em olhado. Se uma pessoa olhasse para ela, ela pequenininha, parecia uma índia. Cabelinho liso, moreninha, fortinha, chamava atenção quando eu saía com minha filha Jéssica. Todo mundo admirava, chamava ela de índia. E até hoje ela ainda continua bonita. E agora é mamãe, agora tem uma filhinha que parece com ela. Então, você vê que eu era tão supersticiosa que as pessoas diziam, que coisa mais linda. Pronto, eu acreditava que aquela pessoa botou olhado na minha menina. E olha o que acontecia. Minha filha chegava em casa toda mole, sabe, só dormindo. Aí eu levava para rezar. Quando chegava lá, a pessoa, né, com sua crença, e eu também acreditava, pegava uma vassourinha e batia ali, né, rezava ali a pessoa, a menina, eu achava que estava boa.
Entendeu? Por exemplo, eu também não abria sombrinha dentro de casa, eu não calçava os pés primeiro direito, só, o esquerdo só abria, só calçava o direito, tudo por superstição. Não podia ver gato preto, entendeu? Pular a janela. Então eram superstições que eu tinha que Deus me libertou a eu estudar a palavra de Deus. Porque ela diz assim, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, vamos estudar a palavra de Deus, que ela tem o poder de te libertar. Agora, qual é a situação de muitas pessoas que estudam a Bíblia Aqui, eu vou, porque o tempo está ficando muito rápido. Se você quiser conferir lá em João 8, 26 a 31, diz o quê? Que muitos estudam a Bíblia e não entendem. Tá? Que está aqui no livro de Atos 8, 26 a 31. Aí conta a história, né, de um rapaz, né, que, esqueci o nome dele agora, ele vinha lá um etíope, ele estava vindo, né, com a Bíblia, lendo a Bíblia, mas ele não entendia. A passagem de Isaías, onde mostra que Jesus estava sendo o quê? Levado, matador e tal. E aí o Espírito Santo de Deus viu que aquele homem era um homem de Deus. Mas só que o que ele fez, o anjo do Senhor pegou, arrebatou Filipe, o servo do Senhor, o discípulo de Jesus, foi pregar o evangelho. E naquele momento, Filipe perguntou, você está entendendo o que você está lendo? Ele disse, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Então, muitas pessoas hoje estão no erro, estão, sabe o que, sem entender a palavra de Deus, porque não tem ninguém para explicar. Por isso que nós como os cristãos, temos que ter o dever de ensinar para as pessoas. Agora, outra passagem da Bíblia, por que muitos examinam a Bíblia e não entendem? 2 Pedro 3,16, vamos ver lá? Por que muitas pessoas estudam a Bíblia e não entendem? 2 Pedro 3,16. Vamos ver aqui, deixa eu procurar aqui, 2 Pedro 3,16, vai falar por que é que tem muitas pessoas que estudam a Bíblia e não entendem. Vamos ver aqui, 2 Pedro 3,16. Aí diz aqui, ó. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há ponto difícil de entender, que os idoutos e inconstantes tornam igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Então tem muitas pessoas que estão estudando a Bíblia para sua própria perdição. Eles pegam alguns versos da Bíblia, que muitas vezes esse verso não está contra o que a Bíblia fala, e passa a ensinar para as pessoas, e muitas pessoas estão seguindo o erro das pessoas, mesmo com a Bíblia na mão, está ensinando o erro, tá? Então isso não pode acontecer. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Olha o que a palavra de Deus diz aqui no livro de Apocalipse. Será que eu, como cristã, eu tenho